E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Elba Vlogs, em que nós traremos mais um vídeo para nós falarmos sobre o São Paulo FC. Iremos falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre os respectivos jogos São Paulo contra Atlético Mineiro, Atlético Mineiro contra São Paulo e também São Paulo contra o Grêmio. Por quê? Porque esses dois jogos em específico do Campeonato Brasileiro tiveram uma grande polêmica ao seu redor. O que é essa grande polêmica? Se diz em relação ao VAR. Segundo os próprios times que foram prejudicados pelo VAR, eles disseram sim que teve interferência direta no resultado do jogo. Tanto do São Paulo contra o Atlético Mineiro, em que o VAR anulou de forma totalmente equivocada o gol do Luciano, que estava de forma legal. Para muitas pessoas não faria muita diferença no placar, mas na minha opinião não, por eu ser São Paulino, mas na minha opinião faria demais, porque o São Paulo naquele exato momento estava amassando o time do Atlético Mineiro, estava jogando bem mais, muitas finalizações, bolas na trave, começou os 20 minutos melhores do São Paulo à frente do Diniz, e infelizmente teve esse gol de forma mal anulada. Se fizer o gol e o gol de fato for impedido, mano, é claro que tem que anular, mas eles foram com a linha, colocaram a linha, usa a tecnologia, ainda se conseguiram errar no lance. Sim, anularam de forma equivocada o gol do São Paulo. Consequentemente, depois o São Paulo tomou um balde de água fria. Os jogadores ficaram totalmente desmotivados a continuar a marcar, a continuar a jogar em cima do Atlético Mineiro. E consequentemente o São Paulo, mano, tomou um baque. O time dormiu em campo. Não sei o que aconteceu, pra esclarecer pra vocês, mas logo após isso o Atlético Mineiro fez um gol atrás do outro e o jogo terminou por 3-0, sim. 3-0 do jogo do São Paulo terminou. É claro que se o gol valesse, o resultado seria completamente diferente, poderia até levar uma vitória do São Paulo nessa partida, mas infelizmente o VAR prejudicou de forma direta a equipe do São Paulo. E no outro jogo, diz em relação ao São Paulo e Grêmio, que foi jogado na partida do Morumbi no último domingo, em que o São Paulo empatou em 0-0 com a equipe do Grêmio. Segundo a equipe do Grêmio, diversos lances foram circunstanciais para determinar o resultado final do jogo. O Grêmio não teve nenhum gol de forma mal anulada, não teve nenhum gol feito que o juiz deu impedimento de forma equivocada, como foi o caso do São Paulo, não, mas eles alegam em pequenos lances que ali determinaram diretamente o resultado do jogo, como em um pênalti não marcado a favor do Grêmio, marcado do Reinaldo em cima do Jeromel, em um cruzamento para a área, também de um lance para expulsão do Reinaldo, que foi feito logo no começo do jogo, em que ele chegou de forma duríssima no PP, consequentemente evitando o gol da equipe do Grêmio. Segundo eles, também seria um lance para expulsão. Outro lance também para expulsão do Daniel Alves em um pisão totalmente, vamos dizer que sem querer, entre aspas, em que ele pisou acidentalmente na perna do jogador do Grêmio, mas mesmo se foi acidentalmente ou não, se for um lance perigoso, se for um lance violento, é sim cabível de expulsão. Então essas são as reclamações dos times, tanto do São Paulo quanto do Grêmio, disseram que foram prejudicados nessas respectivas partidas. E os dois times já enviaram o comunicado para o STJD pedindo a anulação de ambos os jogos. Tanto o São Paulo quer a anulação do jogo contra o Atlético Mineiro, como o Grêmio também quer a anulação do jogo contra o São Paulo. Mas o que aconteceu? Simplesmente, como já era esperado de ambos os times, né, pessoal, como todo mundo já achava que iria acontecer, os pedidos das duas equipes foram anulados, então foram negados. Então não serão nem o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, nem o jogo do Grêmio será anulado. Então os dois jogos continuarão valendo, a derrota do São Paulo continuará valendo como um empate com a equipe do Grêmio. E agora, qual a minha opinião sobre isso? É claro que o único lance que foi o mais surreal, na minha opinião, não tem ninguém que tenha sido mais prejudicado do que o São Paulo, porque foi o único lance até o momento, nesse 1 ano e meio do VAR, que eles chegaram a público e falaram que de fato eles erraram pelo presidente da CBF, da Comissão de Arbitragem, o Leonardo Gaciba. Foi o único lance que eles chegaram a público e falaram que eles de fato erraram nesse lance, e ele mesmo deixou claro que em todos os outros lances, nesse 1 ano e meio de futebol, todos foram marcados corretamente. É algo discutível porque, na minha opinião, muitos lances interpretativos eu não marcaria ou eu marcaria, e o VAR, consequentemente, teve uma opinião contrária. Mas essa foi a opinião dele, segundo eles, esse foi o único erro, de fato, circunstancial, então era assim cabível de uma anulação, porque eles mesmos admitiram um erro, e isso não aconteceu. Já contra o Grêmio, todos os lances, na minha opinião, foram interpretativos. Eu não tô falando que não foi pênalti, eu não tô falando que foi para expulsão, mas foram interpretativos. Tem juiz que possa marcar, e tem juiz que possa ser que não marque. Então, por isso que eu não acho que foi um erro tão absurdo assim, mas Manuel, na minha opinião, o que eu faria? Eu marcaria os lances a favor do Grêmio, porque eu, sinceramente, eu acho que foi pênalti do Reinaldo. O lance do Reinaldo foi pênalti, porque ele desiste da jogada e ele apenas usa o braço para derrubar o Jeromel, que ele iria subir no lance e possivelmente poderia finalizar, poderia fazer o gol para a equipe do Grêmio. Então, ele esquece a bola e vai apenas no corpo do jogador do Grêmio. Então, eu marcaria esse pênalti.
No lance do Reinaldo, eu não expulsaria, porque eu não acho que era um lance circunstancial para gol, eu não acho que já era um lance muito claro de fazer o gol, porque o PP estava com a bola no ar e ainda precisaria dominar e tudo mais, o goleiro estava saindo no lance, tinha 2 defensores ao seu redor, apesar do Reinaldo ser o último homem, não era um lance assim tão claro de gol, então é cabível dar o amarelo, como foi o que aconteceu, e também ser uma falta ali na entrada da área, que não foi o que aconteceu, porque o juiz simplesmente não deu nem falta nesse lance, que isso também foi um absurdo. Na minha opinião, deveria ser marcada a falta e dado o cartão amarelo para o Reinaldo. Já contra o lance do Daniel Alves, apesar de ser um lance acidental, pra mim também era para expulsão, porque qualquer tipo de pisão ou agressão ao adversário, mesmo que não tenha sido de forma voluntária, eu acho sim que deve ser expulso o jogador, porque, mano, ele correu o risco de lesionar ainda de forma mais grave o jogador adversário, porque um pisão desse na perna, dependendo da forma que for feito, pode até levar a uma fratura no tornozelo do jogador adversário. Então, na minha opinião, também é um lance perigoso e que deveria sim ter levado à expulsão do Daniel Alves, mesmo sendo acidentalmente e tudo mais, mas muitos outros lances do mesmo foram executados nos outros jogos anteriores. E o juiz simplesmente não deu expulsão, nem sequer deu amarelo em muitos jogos do Flamengo, do Corinthians, pisões semelhantes como esse também aconteceram. E os juízes, não sei quais estão sendo os critérios que eles estão utilizando para avaliar esse tipo de lance, mas não sei o que acontece, eles não estão penalizando da forma que deveria, né, cara? Que é com um cartão vermelho, não só no lance do Daniel Alves, mas muitos outros jogos. Não tem como falar que a arbitragem está jogando a favor do São Paulo, porque muitos times foram ajudados, beneficiados, também foram prejudicados nesse Campeonato Brasileiro. O VAR está se comportando de forma completamente errada, ele não tá fazendo o seu papel, que deveria, assim, causar a justiça no futebol, coisa que o juiz muitas vezes errava. O VAR tem que ir lá e corrigir a decisão final do juiz, e não tá acontecendo isso, por incrível que pareça, tá dando até mais discussão com o VAR do que quando não tinha ele. Quando era só a decisão do juiz, não tinha toda essa polêmica como está sendo com o VAR, com o uso da tecnologia, da televisãozinha, que é um lance que qualquer pessoa que não entende de futebol poderia falar facilmente se é ou não falta, se é impedimento ou não, porque a tecnologia está a uso deles, e por incrível que pareça, eles costumam errar em lances fáceis, então é algo sim de se suspeitar, né, cara? Porque não tem como os profissionais de arbitragem errarem lances tão simples assim, que qualquer pessoa facilmente poderia bater o olho, poderia falar que é um lance de impedimento, poderia falar que é um lance de pênalti, e os profissionais da arbitragem estão errando nesse tipo de lance. Mano, eles têm que estudar isso muito bem, porque é algo muito estranho de acontecer, né, velho? Com o uso da tecnologia não deveria acontecer erros desse tipo, coisas que só no Brasil acontecem. Eles ficam 5, 6 minutos analisando cada lance com o VAR e eles acabam errando da mesma forma. Então é realmente algo que deve ser revisado, porque se continuar dessa forma que se encontra atualmente o VAR, tanto no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, é melhor que ele não aconteça, que ele não seja utilizado, e apenas a decisão final do juiz, que por muitas vezes, é claro, causava menos polêmica do que a decisão do VAR. O que você acha? Você acha assim que deveriam ser anulados os jogos? Você acha assim que o VAR deve ser retirado ou deve ser mantido no Campeonato Brasileiro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Esse vídeo foi rápido, foi prático, para que vocês tenham curtido. Foi para falar sobre esses jogos anulados, sobre o VAR, sobre o atual momento do VAR, sobre o seu comportamento nas partidas. Então deixa aqui no seu like, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima e falou!